Muito bem. Temos uma enquete aqui, como eu falei, né? Que a pergunta é: o que foi estranho, hein, nesse fim de semana? O Corinthians perder e ser aplaudido? 40% aqui. Carpini já pressionado o São Paulo? 21%. Filipão ser xingado de burro? 7%. Nova Iguaçu entre os grandes do Rio? 32%. Juca, vamos lá. O Corinthians perdeu para a Ponte Preta 1-0. No final, Fiel ali aplaudiu o time e tudo mais. O fato é que no frigir dos ovos há uma grande chance agora do Corinthians de fato não se classificar. Precisa de quase de um milagre aí para passar. Precisa ganhar todas. O Mirassol e a Inter de Limeira não podem ganhar mais nenhuma. É assim, essa é a situação. De qualquer forma, houve aplauso. E eu tô aqui em luta com a minha camiseta, entendeu? Porque Também de tô com a minha. repente ficou muito esquisito. Enfim, desculpa. Calma. Paciência. Não tem jeito agora. Quando eu sair do ar, eu arrumo. Olha aqui. Eu falei que o Flamengo sobrava, o Corinthians só sobrou. Todos nós dissemos aqui, fomos unânimes em dizer que o empate com o Palmeiras, heróico, épico e tal, papai, era apenas isso. Desses momentos do futebol. Né? Que não representava nada, que o Corinthians devia ter perdido de 4-0 e empatou 2-2. Não é isso? Que até então o Corinthians havia vencido dois times muito frágeis. Como venceu depois da vitória contra o Palmeiras, outro time muito frágil, né? O Cianorte. Tá bom, alguém dirá, sim, mas quando anos atrás ele perdeu para o Cianorte lá de 3-0. Então, o Corinthians estava, digamos, numa nova fase. Ontem mostrou que essa nova fase pode ser, por enquanto, no máximo, em termos de abnegação dos seus jogadores. O time tentou de todas as maneiras, ansiosamente. Ninguém perde tantos gols se não for pela ansiedade que o time do Corinthians mostrou e pelo pouco talento na hora de finalizar. Veja que situação. Quer dizer, primeiro, a surpresa do Yuri Alberto, que aparentemente tinha sofrido uma lesão gravíssima, estar em campo. O que levou a deslocar o Romero para o lado do campo. O Romero, jogando de centroavante, tem mostrado mais senso de colocação do que o Yuri. O Corinthians acabou perdendo com a presença do Yuri. E o Corinthians praticamente não obrigou o goleiro Pedro Rocha a fazer nenhuma grande defesa. E, para mal dos pecados ainda, na única bola que foi a gol, o goleiro que muitos corintianos querem ver no lugar, né, do Cássio, reboteia para a marca de pênalti e toma o gol. Né? Ainda tenta pegar, daquele tamanhão dele, e não consegue. Então, o aplauso foi pela vontade que o time mostrou, não pelo futebol que o time mostrou. Mas finalizou 29 vezes. Quantas no gol? Quantas defesas fez o goleiro Pedro Rocha? Que, aliás, é nome de meio-campista. O pai dele deve ter querido homenagear o grande Dom Pedro Rocha, Dom Pedrito, né? Jogador uruguaio, para quem não sabe, que o Pelé um dia disse ser um dos 5 melhores do mundo, que brilhou aqui no São Paulo Futebol Clube. Então é isso. Sem fazer agenda positiva, eu acho que o corintiano tem que olhar e dizer, bom, classificação, esqueça. O corintiano tem que pensar em aproveitar esse período que o Corinthians não vai jogar quartas de final, nem semifinal, nem final do campeonato estadual, para fazer uma pré-temporada com o senhor Antônio. E pensar na Copa do Brasil, que é o que tudo indica, o Corinthians terá um adversário duríssimo, que o derrotou no Paulistinha. Tudo indica que terá o São Bernardo, que vai jogar com o Olaria, para disputar uma vaga com o Corinthians. O São Bernardo, que ganhou do Corinthians com 10 jogadores e que tinha, ou que tem o técnico que o Corinthians queria antes de escolher o Antônio,
que deu uma boa entrevista, reconheceu as falhas do time e, ao mesmo tempo, elogiou, fez coro à torcida. Mas é isso. Mais de 40 mil pessoas, nova derrota em Itaquera. Pense sobre isso. Itaquera deixou de ser uma fortaleza corintiana. Não é de hoje. Há que se recuperar também aí. Então é isso. O Flamengo sobra, o Corinthians só sobra. Muito bem. O Mauro, muita gente comemorou não, né? Falou, pô, aplaudiu porque jogou bem e tudo mais. Esse foi meio que o senso comum ali. O Juca foi na direção contrária. Ou pelo menos fez ponderações. Sobre o Corinthians, é a tal da agenda positiva, você acha? Porque no final das contas, vamos falar a real, o Corinthians vai estar eliminado, muito provavelmente vai estar fora, não vai nem para o primeiro mata-mata. É um negócio meio chocante, né? Sim, porque a gente está falando também da Ponte Preta, né, que quase foi para a Série C. A Ponte Preta ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, não é um timaço. Porque o Campeonato Paulista, a Ponte Preta, não é a Ponte Preta de 77, 79 e de 81. É a Ponte Preta que quase foi para a Série C e que, fora os dois grandes que ela derrotou, só ganhou da Portuguesa e do Botafogo de Ribeirão Preto, em 10 jogos. E está na zona de classificação agora desse regulamento bem louco do Campeonato Paulista. Então, tanto o São Paulo, que perdeu lá em Campinas, quanto o Corinthians perder em casa, não perderam para uma Ponte Preta fortíssima. É um time com limitações e um time que está tentando se reconstruir depois de quase ser rebaixado da terceira divisão nacional. Escapou nas últimas rodadas do ano passado. No final, foi agora, há 2 meses, que a Ponte jogou as últimas rodadas da Série B e escapou da queda. É uma reação curiosa, né? Porque a expectativa que a diretoria tentou criar no torcedor foi muito grande. Parece que o torcedor tem mais noção da realidade do Corinthians do que os seus próprios dirigentes, que vendem a ideia de que acabou a farra, que não sei o quê, que vai disputar tudo. Aí empata com o Palmeiras, diz que vai disputar tudo. Não, vamos ganhar tudo, vamos disputar tudo. Tá bom, porque empatou com o Palmeiras. Ganhou um jogo do Palmeiras nos 15 últimos. Aí empatou um 2-2 ali em situação absolutamente inusitada. E aí vamos ganhar tudo, vamos disputar tudo, aliás. Não é bem assim. Talvez o torcedor tenha mais noção e tenha aplaudido porque perceba que não há motivos para ter esse otimismo todo que a cartolagem demonstra quando não perde um clássico, nem quando ganha, quando não perde. Arnaldo, Diga. Pera lá. O Carlos Miguel tomou um gol ali, que ele dá uma rebatida, depois a bola vai por cima dele e tal, no rebote e tal. Eu não sei, mas se fosse o caso, já teriam tochas de fogo em rumo a Itaquera, pedindo a aposentadoria do Cássio, parte da torcida. Era o cara que todo mundo queria ver em campo. Eu acho que o gol que o Cássio toma do Endrick, que muita gente atribuiu falha, eu não considero falha, eu acho que essa bola do Carlos Miguel contra a Ponte era mais defensável que a do Endrick. Do jeito que foi finalizada, por quem foi finalizada. Mas essa é uma questão, né, Tironi? O goleiro reserva, o goleiro promissor tal, ele só vai ser, acho que, avalizado e chancelado depois de uma sequência de jogos, né? As atuações isoladas aqui e acolá, acho que elas não garantem. Uma coisa é ter potencial, outra coisa é uma sequência com falhas, com oscilações, que até os goleiros mais experientes, a gente estava falando da falha do Fábio, né, do Flamengo e Fluminense. Eu acho que não é por conta que o Fábio falhou nesse jogo que a gente vai falar que tem mais ou menos a idade, a trajetória do Cássio, que ele tenha que sair do gol do Fluminense. Embora o Fábio também sofra, como o Cássio, com as questões novas da posição, da questão com o jogo com os pés. Mais o Fábio até que o Cássio, porque o Fábio tem que jogar com os pés toda hora, porque assim prega o dinizismo. Acho que a questão do Corinthians é um pouco essa situação que o clássico turbinou, a reação, e acho, conhecendo a turma, que o aplauso tem muito a ver com o que aconteceu em Barueri, o aplauso contra a Ponte, muito a ver com o que aconteceu em Barueri. Se o Corinthians perde aquele jogo 2-0 e perde da Ponte em casa, não ia ter aplauso para ninguém. A sequência do Antônio Oliveira, a primeira sequência, que foi boa, invicta, meio, como disse o Juca, mascarou umas situações.
outra coisa, né? O Antônio Oliveira, até por necessidade, foi repetindo o time em todos os jogos, com o Cianorte, inclusive. Tem um certo desgaste ali já em alguns setores, em algumas posições. O Corinthians não tem reservas para algumas vagas. E assim, não tem como. Eu vou agora colocar aí um pouco a nossa conversa de bastidor. O Juca falou uma coisa de brincadeira, mas é o que muita gente no Corinthians fala, e aí eu acho que é agenda positiva assim, que é melhor não se classificar para o Paulista para se preparar para o resto da temporada, fazer uma pré-temporada e tudo mais. Isso é uma grande cascata. Eu acho que uma das chances poucas que o Corinthians tem de ser campeão de alguma coisa é via estadual. Ele não está na Libertadores, então não tem o torneio Sul-Americana, que é um grau de dificuldade bem menor que a Libertadores no início. Então, não se classificar no estadual nessa chave em que o Bragantino está mais preocupado com a Libertadores é sim um vexame. O Corinthians fez 10 pontos em 10 jogos, cara, no estadual. 10 pontos em 10 jogos. É incrível. E como o Juca falou, mesmo na sua casa, ele já não é um time que ganha no bafo da galera, na marra. Então, assim, não é porque o Antônio Oliveira melhorou um pouco as coisas, chegaram alguns reforços, que está tudo beleza e tal, e é melhor não se classificar. Essa história que é melhor o Corinthians não se classificar para se preparar melhor, eu vejo e ouço e escuto desde o ano passado. É melhor não se classificar na Libertadores. É melhor não ir para a Sul-Americana. É melhor não se classificar na Sul-Americana. É melhor não se classificar no Paulista. Ou então é melhor não disputar, né? Porque se sempre tem essa impressão que se parar de jogar vai melhorar, eu acho um pouco discutível essa tese. E agora, como você mesmo explicou, Tironi, não depende dele mais, né? Então, se Mirassol ou Inter ganharem uma partida das duas que faltam, um dos dois, o Corinthians está fora. Simples assim. Ô, Danilo, você não vai ficar isento de falar, porque você estava falando, estava falante no começo, falando, troféu ganhou, empatou com o Palmeiras e do Corinthians. O fato é isso aí, o Corinthians perdeu ontem, mas a torcida aplaudiu e tem essa coisa, não é melhor não classificar, porque aí a gente prepara o ano e tudo mais. Essa história de melhor não se classificar é uma das coisas mais ridículas que a gente pode ouvir, né? Porque se o Corinthians tivesse ganhado da Ponte Preta ontem, e aí teria grandes chances de avançar para o mata-mata, tem coisas que só acontecem com o Corinthians. Olha, o corintianismo, que herói, que não sei o quê. E agora que não tem chance de classificar, não, vamos treinar, é melhor treinar. Não, é uma grande de uma cascata, até porque eu concordo com o Arnaldo. Se tem uma chance de o Corinthians ganhar alguma coisa, eu ainda acho que é pequena, mas se tivesse alguma chance, era de ganhar o Campeonato Paulista. O que eu vejo das palmas e de tudo mais, eu falei brincando aqui antes de a gente começar, do troféu empatou com o Palmeiras, mas a verdade o Corinthians foi por 85 minutos massacrado contra o Palmeiras, conseguiu 2 gols no final, um com uma colaboração clamorosa, como diria Karsug, de Everton, e aí ficou batalha de Barueri, e não sei o que lá, toda aquela história, e tem esse reflexo até agora pro corintiano, tanto que aplaudiu uma derrota para a Ponte Preta, que o Corinthians conseguiu colocar 3 ou 4 bolas no gol, ficou cruzando bolas na área por 35 minutos, e o goleiro, como disse o Juca, não fez nenhuma grande defesa, não fez nenhuma defesa importante, e a torcida terminou aplaudindo. Eu acho que tem muito reflexo da batalha de Barueri, de todas essa conquista impressionante do ponto no Campeonato Paulista. Faltou, como eu disse para vocês, para terminar aqui a brincadeira completa do vestiário que eu fiz com vocês, faltou o Antônio Oliveira no Sport TV explicar o nó tático do 2-2, assim como o Carpini foi no Sport TV explicar o nó tático do 0-0 na Supercopa. Mas o Antônio Oliveira, de fato, está começando um trabalho, poderia ter a paciência do torcedor e tudo mais. Agora, ser aplaudido por uma derrota de 1-0, está claramente a torcida percebendo que, olha, estava muito ruim, estava num fundo do poço, e talvez a gente tenha uma chance agora de começar a melhorar. Mas assim, é muito pouco para um time que vai ter de novo
a segunda folha salarial mais cara do país, que passou o Palmeiras agora com a chegada do Coronado, e de tudo isso. É um negócio bem, assim, bem ruim a situação do Corinthians, e a torcida está tentando aplaudir. Acho que o que o Mauro falou é bem verdade. A torcida tem mais consciência do que a própria diretoria sobre a situação que tem o Corinthians, porque o Ô, jogo Danilo, foi muito ruim. Diga. você sabe que, além do mais, falando na Fortaleza de Itaquera, a exemplo do que o São Paulo fez ao vencer pela primeira vez lá neste ano, a Ponte Preta também. Ontem venceu pela primeira vez lá. Primeira vez. É. 10º jogo, eram 8 derrotas e um empate. Ontem ganhou. É mais um recorde para o presidente Augusto Melo. Ele está conseguindo quebrar todos os recordes. É. Qual